Vamos falar do assunto da semana, que foi o óbito de uma moça de 19 anos depois de uma relação sexual com um jogador de futebol. Primeiro eu queria dar os meus pêsames, né, para a família, meus sentimentos. E segundo eu queria explicar um pouquinho o que pode ter acontecido pensando na parte ginecológica dessa paciente. Então essa imagem aqui, ó, essa parte em azul, é o fundo de saco vaginal, né? Também conhecido como fundo de saco de Douglas. Esse termo a gente tá até mais em desuso. É um espaço logo abaixo do colo do útero, que é um espaço que ali no fundo, né, da pepeca que a gente fala. E foi onde essa região, né, que se vê na mídia e pelo que falaram foi o laudo da necrópsia dela. Então, o que eu imagino que possa ter acontecido nesse caso? Inclusive, eu atendi uma paciente num plantão há muitos anos atrás, que foi uma história parecida, mas graças a Deus com um desfecho positivo, que foi uma paciente que foi levada também pelo parceiro com uma lesão de 5 centímetros, bem no fundo do saco. E aí ela passou por uma cirurgia, por uma correção, passou por anestesia, não precisou receber sangue, muito provavelmente porque foi uma situação que foi resolvida com mais rapidez. Então, eu imagino o que aconteceu nesse caso. Foi uma relação um pouco mais tempestuosa e um pouco pelo que foi contado foi uma relação com consentimento, mesmo assim pode acontecer trauma. Então relações ou com não consentimento, relações com pouca lubrificação, relações mais violentas, entre aspas, ou uso de objetos, né, vibrador ou objetos que não sejam de uso sexual, podem aumentar o risco dessa ruptura do fundo de saco. Pacientes que não estão 100% conscientes, então mulheres em uso de álcool, uso de drogas, isso também pode desencadear um risco maior. Voltando no assunto dessa mulher, né, dessa moça que faleceu, eu imagino que talvez a demora da procura do diagnóstico possa ter feito com que o choque que ela entrou, né, o choque hemorrágico, essa região é muito sangrante, né, tem vasos importantes ali na região, pode ter, né, passou do tempo de levá-la ao hospital e infelizmente ela acabou evoluindo a óbito por choque hemorrágico. Uma situação também que aumenta o risco da lesão, né, da ruptura do fundo do saco, mesmo da lesão ali da região vaginal, é situações que a mulher tem uma lubrificação diminuída. Então mulheres no período da menopausa, que era esse caso que eu tive no plantão, era uma paciente de 60 e poucos anos que já estava na pós-menopausa, mulheres no período do pós-parto, mulheres que percebem uma lubrificação vaginal diminuída, porque a vagina ela tem a capacidade de distensão, mas se ela tem uma lubrificação diminuída, isso pode aumentar o risco de ter um trauma, de uma ruptura. É muito comum ver casos de lesão vaginal em plantões pós-relação, mas não é algo que chega a ser grave a ponto da mulher precisar de transfusão, mesmo em óbito. Foi uma situação bem, uma fatalidade, né, infelizmente.